Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 19. Jesus e Maria de Magdala. Pergunta: qual foi a natureza da afeição entre Maria Madalena e Jesus? Ramatiz: Maria de Magdala, natural de Galileia, era jovem e muitíssimo formosa, além de famosa cortesã que acendia o fogo das paixões em muitos homens da mais alta categoria administrativa e social de Jerusalém. Movida por um sentimento de curiosidade e ao mesmo tempo de ansiedade espiritual, ela procurou conhecer o Rabi de sua terra, cuja fama de redentor de almas já atingia as cidades mais populosas. De princípio, ela dirigiu ao mestre olhares insistentes, irônicos e quase desafiadores. Conhecedora profunda dos sofismas e das capciosidades dos homens, que eram capazes de tripudiar sobre as coisas mais puras para satisfazerem suas paixões animais, gostaria de conhecer a fundo a natureza passional daquele homem belo, sereno, mas humano. Ante seus olhares provocadores, Jesus não trepidou em sua habitual serenidade, mas devolveu-lhe um olhar de censura espiritual tão profunda que ela vacilou, confusa, quase que envergonhada. Dali por diante, passou a segui-lo, acompanhada de sua mãe e dissimulando pouco a pouco a sua exuberante beleza de formas na euforia dos seus 24 anos de idade. Acompanhou o mestre em sua última visita a Nazaré e esteve presente na casa de Simão, em Betânia, conquistando pouco a pouco as amizades dos familiares como Eleazar, Alfeu, Marta e Salomé. No entanto, era a Maria, a mãe do amorável Rabi, que ela mais se afeiçoara, pois sentia necessidade de um afeto puro. Sua alma prendia-se cada vez mais àquele pregador que todos apontavam casto, sem mácula e de coração tomado pelo mais puro e grandioso amor ao gênero humano. Então, tratou a doce Maria com toda ternura e sob os mais delicados sentimentos de lealdade e homenagem espiritual. Mas ainda não conseguira esconder o remorso da primeira vez em que se defrontava com Jesus e lhe endereçou um olhar provocante, algo malicioso, como a duvidar de sua pureza de homem íntegro e desapegado dos bens do mundo. Devotou-se com o máximo de solicitude para apagar aquela primeira impressão desairosa semeada na alma do mestre, e não se encorajava de enfrentar-lhe novamente o olhar sereno, afetuoso e despido de qualquer desejo menos digno. Finalmente, um dia sua alma inundou-se de júbilo e encanto, pois ela cruzou o olhar de Jesus e teve a coragem de fitá-lo com suave insistência, mas o fez tomada por profunda timidez, sem a ostensividade da mulher que se sabe formosa e atrativa. Desaparecera a mulher envaidecida de seus próprios encantos, habituada a divertir-se com a avidez dos olhares cobiçosos dos homens. Mas Jesus sorriu-lhe e o seu olhar angélico derramou-se sobre ela como a linfa pura caída dos céus sobre a terra ardente e ressequida. Pergunta: mas conhecemos obras que apontavam Maria Madalena como a paixão humana de Jesus e que ela também o amou fisicamente. Ramatiz: como vô-lo dissemos, Maria de Magdala, tendo ouvido falar dos atributos santificados de Jesus, quis divertir-se e desafiá-lo com sua beleza provocante, certa de comprometer com a paixão física o Rabi famoso por suas virtudes. Tendo encontrado o mestre numa das tradicionais assembleias públicas, ou também conhecidas por sinagogas, perto do lago Tiberíades, em que os presentes podiam consultar ou interrogar os rabinos que as dirigiam, chamou-lhe a atenção com perguntas insistentes, enquanto o fitava provocantemente, tentando confundi-lo na sua prédica. É verdade que Maria de Magdala chegou mesmo a despertar uma afeição extrema em Jesus e se percebia nele um prazer muito humano ao tornar a vê-la. No entanto, jamais Jesus amou fisicamente Maria de Magdala, pois o seu porte moral e sua fidelidade à obra cristã, que era o seu sonho dourado no mundo, afastavam-no de qualquer objetivo vulgar do mundo. Não há dúvida de que ele não tardou a perceber que ela fora vítima de sua própria imprudência, pois passara a amá-lo desesperada e ardentemente. Mas Jesus decidiu-se a vencer aquele amor tão tentador e salvá-la de sua vida impura e delituosa, passando a tributar-lhe um afeto terno e paternal, que pouco a pouco deu-lhe força espiritual, ajudando-a a vencer a paixão abrasadora em troca da ternura fraterna.
Exausta da falsidade dos seus mais ardentes admiradores, que apenas lhe cobiçavam os encantos femininos e jamais lhe seriam tão nobres e desprendidos como Jesus, ela não podia suster o seu recalque abrasador de criatura humana, ainda incapaz de sentir as emoções superiores do reino imponderável do espírito. Mas essa paixão menos digna dos primeiros dias não tardou a transformar-se no mais puro sentimento de idolatria espiritual, convertendo-a incondicionalmente ao messianismo redentor da obra cristã. Jesus, entidade que já havia superado a ilusão da forma humana, cuja descida à terra lhe custara imenso sacrifício espiritual, jamais poderia se comover ou se fascinar pela beleza e pelos encantos físicos de qualquer mulher, que ele não considerava além de uma irmã digna de ser venturosa. A vida material não lhe despertava qualquer impressão ou desejo anormal, porque, através das coisas do mundo físico, ele só vislumbrava o espírito eterno que a sustinha. A criatura mais bela, diante dele, era apenas um maquinário vivo, cujas peças constituídas de átomos, moléculas e células só eram dignas de um exame técnico e não cobiçoso. Cada homem e cada mulher não passavam de instrumentação provisória, atuando momentaneamente no mundo material, a fim de o espírito apurar a sua sensibilidade psíquica e desenvolver a consciência eterna. Espírito autorrealizado, senhor de toda a trama da existência física e do planejamento espiritual do espaço, jamais o seu coração sacudiu-se sob a intempestividade da paixão humana, pois, como disse Buda, a paixão é como a flor que se entreabre pela manhã e murcha à tarde. Maria de Magdala não poderia induzir Jesus a uma paixão transitória da carne, pois em sua inconfundível honestidade, jamais ele cederia em doar o seu amor puro e piedoso para uns e menos para outros. A sua família e seus amigos, discípulos, adversários, pecadores, algozes e traidores, ele os reuniu mais tarde em espírito, no alto da cruz, identificando todos numa só frase, em que resumiu o seu mais veemente sentimento espiritual de ternura para com o gênero humano, assim se expressando: Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Maria Madalena, espírito inteligente, culto e sensível, não tardou em perceber que, em face da natureza angélica de Jesus, não havia combustível no seu coração que pudesse alimentar aquela paixão de natureza carnal. Por isso, num esforço heróico de renúncia absoluta, ela sufocou os brados apaixonados do seu coração e sublimou-os, queimando-os no fogo do sacrifício e da abnegação fraterna, passando a devotar o Mestre e esquecendo o homem. Salve! Achei muito bom, me transmitiu uma certa confiança no que ele disse, porque do que a minha mente imagina da energia e da consciência dos personagens, Jesus, grandiciosíssimo instrutor espiritual que a espiritualidade mandou para entregar uma missão. A consciência dele era muito elevada comparada à consciência da galera da época, e chegou num nível de profundidade psíquica e emocional, de autocontrole mesmo, a ponto de perceber que os corpos físicos, eles não são nada, sabe? Que o prazer físico não é nada comparado à força da missão que ele tinha que entregar para a Terra. O senso de propósito e de missão dele era muito forte. Não é todo mundo que consegue ter esse tipo de abnegação. A gente vai continuar lendo sobre Maria Madalena nas próximas páginas, e a gente vai perceber que ela, pelo que o mestre Ramatiz descreve, era um puta de um ser humano, e tem muitos estudos que corroboram a perspectiva de que Maria de Magdala não era prostituta. E se fosse também, entendeu? Poxa vida, mas a gente tá falando sobre um olhar muito misógino, muito preconceituoso que homens que escreveram a história têm de mulheres, e de mulheres poderosas, mulheres livres. Ela era uma mente afiada, estudada, inteligentíssima, e tinha inteligência subjetiva e inteligência empreendedora, inteligência social, inteligência emocional. Ela era sagaz e absurdamente linda, absurdamente encantadora, absurdamente magnética, fascinante. Ela era uma mulher autônoma na época, independente. Naquela época, ela estava na frente de várias demandas. Ela não era uma mulher culturalmente submissa,
igual as mulheres daquele tempo costumavam ser. Ela não se colocava na posição que as mulheres daquele tempo se colocavam. Veja bem, ela era à frente do seu tempo. Tem fontes que dizem que ela vinha de uma ancestralidade que tinha uma aproximação com o místico, com uma espiritualidade que guardava um saber oculto do sagrado feminino. Ela era feiticeira. Então, ela era tudo isso que ela era, mas ainda assim, Jesus era o mestre Jesus, sabe? E eu tenho certeza que Jesus deve ter se encantado por Maria de Magdala, com tudo que ela representava. E Ramatiz afirma isso, ele diz: via-se nele sentimentos mais humanos do que o comum. Ramatiz já admitiu isso, pelo menos. Mas, realmente, talvez Jesus não tinha no coração dele o combustível para alimentar uma paixão carnal. E isso eu concordo também, eu acho interessante essa perspectiva, porque o senso de propósito dele era tão grande e ele já era desprendido. Mas também tem gente que afirma que Jesus e Maria de Madalena tiveram um relacionamento pelo menos no sentido assim, se envolveram, e que eles tiveram filhos. Aí vai ter pessoas que dizem que era Santa Saracali, padroeira dos ciganos, a rainha do povo do Oriente. Eu já ouvi outras coisas, que eles tiveram um filho homem, e que esse filho se relacionando com uma pessoa aí, teve Santa Saracali. Então que na verdade Santa Saracali era neta de Maria Madalena e Yeshua, mas não filho direto deles, que o filho direto deles tem um outro nome. Tem uma galera que fala bem disso e fala com propriedade, viu? Quem quiser saber mais, eu passo o nome da galera. Tive a oportunidade aí de ouvir um pouco sobre esse estudo e achei interessante, né? Por que não pensar outras possibilidades? Então é isso, meus irmãos. Mais à frente, mais vídeos sobre Maria Madalena, né? Vamos continuar. Eu sou seu radialista Aroni, vocês estão sintonizados com a RAM na Marie Câmbio Desligo.